Olá! Hoje a gente vai entrar de cabeça num dos personagens mais intensos, mais sombrios da nossa literatura. Vamos mergulhar na obra-prima do Álvares de Azevedo, Noite na Taverna, para entender direitinho o que forma um anti-herói. E para começar, fica aqui uma pergunta que é o coração da história toda e define o nosso personagem. O que acontece quando alguém simplesmente decide viver sem regra nenhuma, jogando para o alto todas as convenções sociais? Beleza, então, vamos começar a nossa análise com o andarilho sombrio. E a resposta para aquela nossa pergunta inicial tem nome: Bertram. Esse cara é a personificação do excesso, sabe? É um personagem que vive de violência e, mais do que isso, de uma quebra, uma ruptura total e de propósito com qualquer tipo de norma social ou moral da época dele. A essência do Bertrand dá para resumir em duas coisas, basicamente. Uma vida errante, sem rumo, que é um reflexo direto de uma mente totalmente desregrada. Bora ver como uma coisa alimenta a outra. E olha que interessante, essa vida errante dele tem duas camadas. Não é só sobre o deslocamento físico, sabe? Tipo, viajar o tempo todo, não ter raiz, não ter família, nem trabalho. É também, e talvez seja até mais profundo, um deslocamento existencial. O Bertrand simplesmente vaga pela vida sem propósito nenhum, guiado só pelo prazer do momento, pela transgressão. Essa citação aqui, ela resume perfeitamente o caos que é a vida dele. Não tem plano, não tem roteiro. A vida do Bertram é só uma sequência de acasos, de encontros que não duram nada e de experiências sempre no limite. Isso só reforça essa ideia de alguém sem raiz nenhuma. Mas claro, um personagem como Bertram precisa de um palco à sua altura, né? Então, vamos dar uma olhada no cenário dessa decadência toda. E esse palco é a taverna, que, vamos combinar, é muito mais que um bar. É um lugar simbólico. É ali o ponto de encontro de toda a galera que vive à margem, quase um santuário para os desviantes, onde eles podem contar suas histórias de crimes, de paixões proibidas, tudo aquilo que a sociedade lá fora condena. O ponto-chave aqui é o seguinte: a indiferença do Bertram é total. Ele não é um rebelde com causa que se opõe às regras por um ideal maior. Não, ele simplesmente ignora tudo isso. E essa atitude é uma porrada, uma quebra direta com aquele ideal de virtude e ordem da burguesia do século XIX, que era o pilar da sociedade da época. E esse comportamento todo, esse extremo do Bertrand, não surgiu do nada, não. Na verdade, ele é um reflexo perfeito de um movimento literário bem específico. A gente está falando do ultrarromantismo, que, resumindo bem, é um movimento literário que mergulha de cabeça no pessimismo, no desencanto com a vida e numa fascinação real pelo lado mais sombrio da experiência humana. E as marcas registradas do movimento são exatamente essas: um exagero emocional gigante, um gosto pelo macabro, pelo grotesco, a morte sempre ali, presente, um pessimismo que contamina tudo e, claro, um desencanto total com a sociedade e suas regrinhas. Soa familiar, né? Pois é, exatamente. O Bertrand não é só um personagem dentro de uma história ultra-romântica. Ele é a própria encarnação do movimento. Essa vida sem rumo, essa marginalidade, os excessos dele, tudo isso é a expressão mais pura dos ideais ultra-românticos. E isso mostra a genialidade do Álvares de Azevedo. Beleza, mas e aí? Qual é o legado que fica de uma criação tão transgressora? Vamos dar uma olhada? No fim das contas, a história do Bertram tem um propósito muito maior. Usando esse anti-herói, o Álvares de Azevedo não quer só chocar por chocar, sabe? Ele está, na verdade, construindo uma crítica muito poderosa à moralidade superficial da sociedade e, ao mesmo tempo, explorando os cantos mais sombrios e os limites da nossa própria condição humana. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. O Bertram foi criado lá no século XIX, mas a figura do anti-herói continua fascinando a gente até hoje, né? Então, fica a pergunta no ar: por que será? Qual é o apelo tão duradouro dessas figuras que vivem à margem e que desafiam tudo aquilo que a gente considera o certo?